sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje eu estou aqui dividindo a bancada com a minha sócia e amiga Priscila Pazini, e nós traremos um tema que é extremamente relevante para a vida de todos vocês, que é o ITCMD. Essa sigla que normalmente a gente não dá tanta importância, mas quando ele vem, ele traz um impacto significativo em relação ao custo de inventário, ao custo de sucessão. E a Priscila vai trazer para a gente, de forma muito prática, como que a gente pode se blindar e como que a gente pode utilizar ferramentas que fazem com que a gente tenha uma eficiência tributária e não a necessidade de lidar com esse imposto recorrentemente. Certo, Pri? Exatamente, Bruna. E acredite, muitas pessoas não sabem nem que existe esse imposto. E nem o que é, né? E nem o que é. E eu acho que, assim, é muito curioso, porque todas as vezes que eu vou fazer uma consultoria de gestão de risco, eu vou por essa linha e a grande maioria das pessoas não sabe que existe, não sabe como funciona e não sabe absolutamente nenhuma estratégia factível para que esse imposto, que vai acontecer, tá? É inevitável, né, Pri? Gente, não tem jeitinho para fugir disso. A Receita pega pesado com a lupa sobre esse imposto aqui, não tem como fugir. Então, a maneira mais inteligente é fazer uma estratégia o quanto antes, para que não seja uma surpresa muito ruim no momento em que isso acontecer. Um momento tão sensível, né? Exatamente. Pri, conta pra gente, para iniciar, contextualiza pra gente o que é o ITCMD. O imposto de transmissão causa mortes e doação. O que isso significa? Nada mais, nada menos que, no momento em que a pessoa falece, existe um inventário. E o inventário vai todo o espólio do falecido. E para que a família tenha acesso a essa herança, é necessário pagar um imposto. E este é o imposto. Esse é o famoso ITCMD. O ITCMD. Boa. E muitas pessoas não fazem a menor ideia de que o dinheiro do banco, ITCMD. As empresas, ITCMD. Os carros, tudo o que você possui vai ser tributado o ITCMD. Não existe nada do seu patrimônio além da estratégia de previdência e do seguro de vida que não vá para o imposto, que seja cobrado o imposto de TCMD. Isso é algo que não tem como fugir a essa regra. Sim. Pri, e quem deve pagar esse imposto? Quem paga o imposto é quem herda. Tá. Então, a gente tem duas estratégias. Vamos pensar. Você vai ficar guardando um dinheiro seu para esperar uma herança que seus pais vão deixar? Na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Sim. Na grande maioria das vezes, a pessoa que possui o patrimônio precisa eleger uma estratégia para que deixe isso resolvido para quem vai pegar o dinheiro, para quem vai acessar esse patrimônio. Porque não adianta nada você ter um patrimônio enorme, gigante, que, sim, deixaria toda a sua família protegida e rica por 3 ou 4 gerações, se não tiver uma estratégia que a família consiga acessar isso com rapidez. Tá. Então, a gente pode considerar que, hoje, em vida, existem ferramentas que fazem essa blindagem, essa gestão efetiva, para que, no momento da sucessão, no momento onde os herdeiros irão acessar, eles já tenham tudo isso resolvido. Exatamente. São 2 momentos, Bruna. O primeiro momento é a divisão do patrimônio, que aí tem muito a ver com as questões jurídicas, que não é a área que eu atuo, e que daí eu sempre dou a orientação de procurar um advogado para essa questão da partilha de bens, que pode ser feita através de um testamento, por exemplo, onde você consegue, mediante o seu regime de casamento, a sua herança antes de casamento, depois de casamento, dividir isso da maneira correta. Uhum. Sempre pensando que existe uma parte do patrimônio que precisa respeitar a legítima, que não pode ser doado ou cedido para qualquer pessoa, e uma parte do seu patrimônio que você pode deixar de herança para quem você quiser. Tá. O seguro de vida não precisa respeitar essa regra da legítima. Então, você pode deixar para quem você quiser como herança. O capital segurado de uma apólice de seguros, você pode deixar para alguém que você tenha desejo de deixar de maneira confortável e não precisa respeitar essa partilha, essa parte judicial, essa maneira, essa divisão, que vai depender muito do regime de casamento.
e do patrimônio ter sido construído antes do casamento ou depois do casamento. Então, não existe uma regra para te dizer é assim que funciona. A hora do inventário, a hora do desenho, ela é feita muito sob medida. Muito, se você tem empresa, se você tem sócio, então precisa de realmente um apoio, de um time de planejamento que faça isso com um olhar bem amplo. Tá, entendi. Ô Pri, e falando nessa questão das ferramentas de sucessão, qual é hoje o custo do ITCMD? Conta pra gente. Tá. O ITCMD, hoje, ele tem uma variável, ele tem algumas mudanças dependente do estado. Tá? Mas hoje, no estado de São Paulo, ele está por volta de 4%, ele é 4%, mas no nosso planejamento a gente costuma designar por volta de 15% para questões sucessórias. Caramba, 15%? Do patrimônio. Por quê? Por custas, por impostos, por uma série de questões, para blindar o período que a família vai estar com o patrimônio ali em fase de tomar posse, de transição, né? Exatamente, para ter uma liquidez imediata. Então, a gente coloca dentro do nosso planejamento sucessório por volta de 15% Legal. Hoje. Então, você coloca o custo do ITCMD. Sim. E você coloca também um período mínimo ali de sobrevivência Exato, da família, né? De manutenção de custos da família. Exatamente. Enquanto essa tramitação acontece, porque todo processo jurídico depende da movimentação e da aceitação das partes. Tá. A partir do momento que tem ali uma contestação, alguém que não concorde, alguma briga, alguma questão que vá ali ter uma divergência de desejos, pode ter um tempo maior para a conclusão do inventário, do processo e da partilha. Isso acontece muito, né, Pri? Porque a gente vê grandes fortunas, hoje é um principal tema que tem sido muito falado também. E como que você tem passado para os seus clientes, para os seus investidores, né, que você faz a gestão de riscos ali junto com a gente, essa questão da mudança da reforma tributária? Eu costumo apresentar, hoje na Tauari, nós desenvolvemos um trabalho que, antecedendo um pouquinho essa pergunta, hoje na Tauari nós desenvolvemos um trabalho que todos os clientes da Tauari precisam conhecer a estratégia, independente de ter necessidade ou não. Mas todos os clientes precisam conhecer justamente porque a gente está em vias de acontecer um aumento tributário, um aumento desse imposto. E o valor vai dobrar de 4% para 8%. Uau! Ou seja, aqueles 15% passam a ser 19%. 20%, exatamente. O que, pasme, é muito barato perante o nosso mundo todo. Nos Estados Unidos, esse imposto ele custa 40%. Tá? O imposto sobre transmissão de bens nos Estados Unidos ele vai média de 40% e em alguns países da Europa chega até a ser 60%. Nossa, então, é uma alíquota bem alta, né? A estratégia de sucessão ela é muito feita nos outros países justamente porque se você tem um patrimônio e você não tem uma estratégia de sucessão, você não deixa patrimônio, você deixa dívida. Então, a consciência e a responsabilidade sobre o legado que você está passando de uma geração para outra, ele é muito intrínseco. Ele existe de uma maneira muito natural. Aqui no Brasil, a gente tem muito o seguro quando você compra um imóvel, que tem aquele seguro prestamista, como um hábito. Sim. Nos Estados Unidos, a apólice de seguro, junto com a construção do patrimônio, é muito normal. É muito habitual. É muito feito. Hoje a gente já tem visto, né, um aumento significativo das pessoas trabalhando esse tema de gestão de riscos, Sim. Principalmente porque houve todo um movimento de desbancarização, né, onde o cliente saiu daquela estrutura, daquele patriarcado do banco tradicional e começou a acessar outras estruturas. E eu tenho visto que, por exemplo, quando eu acesso um cliente que não é meu, converso com os clientes, a grande maioria dos clientes já estão passando por essa nova roupagem, esse novo layout de atendimento, que é justamente olhando para os dois lados, que é um tema que a gente valoriza muito, que a gente fala muito sobre isso aqui. Hoje, quando você pega um cliente que já tem, por exemplo, o cliente chegou lá para a gente, nessa esteira nova de atendimento que nós temos na Tauari, e ele vai passar por uma reunião com você. Se esse cliente ele já tem um seguro, ele já iniciou essa questão, né, já tem essa preocupação, como que você conduz isso com ele?
Eu faço uma análise se aquele seguro está adequado, porque o cálculo para a sucessão dentro da pólice de seguro, ele é muito simples. Você precisa pegar o valor do patrimônio, calcula 15% e deixa esse valor dentro de uma pólice de seguros. Tá. Né? Então, você pega 15%, vou fazer uma conta, 1 milhão, coloco 150 mil ali dentro de uma pólice de seguros. Por quê? Por que é feito isso? O seguro ele tem algumas vantagens na hora da contratação perante a nossa segunda estratégia, também muito bacana, que dá para fazer, que é a previdência. Tá bom. Né? O seguro ele tem uma vantagem muito interessante para quem tem uma idade bacana para contratar. Simplesmente porque você paga por um seguro 50% do valor do capital segurado que você está adquirindo. Por exemplo, eu preciso de uma pólice de 1 milhão. Eu pago por volta de 500 mil se eu tiver ali por volta dos 40, 50 anos. Conforme você vai ficando mais velho, o preço vai aproximando. Entendi. Então, quando eu falo para os nossos clientes da Tauari que o seguro é uma vantagem, é simplesmente pelo seguinte. Se você for deixar a estratégia de sucessão dentro da Previdência, você precisa de 1 milhão. Se você for precisa deixar, aportar 1 milhão. Você precisa aportar 1 milhão. Tá. Você precisa pegar 1 milhão e deixar lá. Eu quero deixar a minha sucessão resolvida. Você precisa pegar e botar 1 milhão lá na Previdência. O seguro ele tem uma pegada diferente. Primeiro porque você vai comprar esse capital segurado, você quita ele durante 10 anos e você deixa esse 1 milhão a partir do primeiro pagamento. Ah, legal. Então, se você tem uma pólice de 1 milhão e você pagou 2 parcelas e você morre, a sua família vai ter 1 milhão. Se você pagar, e você estiver dentro dessa idade que tem essa vantagem, se você pagar por essa pólice os 10 anos, quitou, ela fica vitalícia. Você não paga mais nada por ela. E essa pólice vai reajustar o IPCA para manter a moeda valendo a moeda da época. Perfeito, manutenção do poder de compra. Exatamente. Né? Só que você comprou aquele 1 milhão por 500 mil. Quem não quer pagar mais barato por algum imposto? Claro, óbvio. A gente não quer nem pagar imposto. As pessoas... Se tem a possibilidade de pagar menos, melhor ainda. Exatamente. As pessoas fazem um monte de manobra para não pagar. No Exato. seguro, você paga... Se você tiver idade, tiver saúde, você paga 50% a menos do que ele realmente vai precisar aportar no momento do pagamento do ITCMD. Não, muito legal, Pri, tudo isso que você trouxe, assim, já deu para entender bem essa diferenciação entre seguro e previdência, Exato. Né? Sim. A principal delas, para mim, é a questão da alavancagem. Exato. Mas conta pra gente, Pri, quais outros benefícios que a gente tem utilizando a ferramenta seguro dentro dessa questão ITCMD, nessa blindagem aí de riscos? Sim. O seguro, ele é uma ferramenta que, para quem é empresário, por exemplo, ele não entra como pagamento de dívida, ele fica blindado de qualquer questão, separação, qualquer questão que você precise descapitalizar. Você quebrou, seus bens estão sendo penhorados. O seguro, ele nunca vai ser utilizado como pagamento de dívida. E o seguro, ele é os seguros. Existem diversas modalidades, mas esta ferramenta, que é o seguro de 10 anos e que ele tem uma finalidade de ser quitado em 10 anos, mas tem a possibilidade de ser deixado como vitalício, ele também pode ser resgatado. Tá. Todo o valor que você coloca dentro dessa ferramenta, aos 10 anos, você pode ter de volta o valor que você colocou, corrigido com o IPCA. Não, perfeito, só vantagem. Então. É só vantagem. Por quê? Você tem a possibilidade de deixar um valor para a sua sucessão pagando menos. E vamos supor que você decidiu torrar todo o seu patrimônio. Chegou 10 anos, você não tem mais aquele patrimônio. Primeiro que você vai ter a revisão ano a ano para poder reduzir. E segundo, se você quiser resgatar, você pode pegar tudo de volta. Não é o objetivo do produto. Tudo que foi pago. Tudo que foi pago. Não é o objetivo do produto. Sim. Tá? Eu fico assim... abismada quando eu vejo alguns profissionais venderem o seguro como investimento. Não é. Porque ele não é. Ele não é. Existem milhares de estratégias mais inteligentes para colocar o seu dinheiro para render. Mas ele é a única ferramenta que consegue dar, a partir do primeiro instante, o valor total que você precisa. Então, se você não tem 1 milhão e precisa de 1 milhão para a sucessão, na Previdência você vai ter que colocar mês a mês. Pode ser que o seu combinado com o Papai do Céu não esteja alinhado com o seu tempo.
e você não deixa a sua família Sim. devidamente protegida para esse fim. Ô Pri, eu ao longo desses anos todos de mercado, eu sempre encontrei clientes que optaram pela previdência, até mesmo Sim. porque o seguro, essa modalidade de seguro, ela é nova no Brasil, né? Ela Sim. não está aqui há muitos anos. Antigamente, a gente tinha modalidade de seguro tradicional, Exato. que era vendido de uma forma muito, muito pejorativa. Sim. E era sempre uma questão de reciprocidade. Cliente, você quer um crédito, então Exato. compra um seguro. Era nesse contexto. Então, por bastante tempo, eu vi os clientes assim, não sabendo a diferenciação entre um e outro, e muitos clientes com muita previdência. Quando a gente chega nessa condição de ter um cliente com muita previdência, obviamente que você também já deve ter se deparado com essa questão. Sim. E essa condição. Como que você mostra para o cliente todo esse valor do seguro? Você conta pra gente assim, como que você faz essa condição? Porque é super importante e a previdência, ela sempre foi vendida com o intuito de aposentadoria. Sim. Só que ela não é só para a aposentadoria. Ela, no tempo, se tornou um ativo financeiro e com boa rentabilidade. Exato. Só que aí tem essa questão do aporte. Tem que aportar. Porque senão acontece o que você falou. Não está alinhado com o Papai do Céu, não aportou quantidade suficiente e deu problema ali no planejamento da família. Como que você... E aí eu estou fazendo essa provocação porque eu tive uma reunião hoje e isso veio na pauta. E eu quero saber se eu fiz certo ou errado. Tenho certeza que sim. Você vende muito bem a ferramenta do seguro. Eu já acompanhei diversas reuniões suas. E você oferece para todos os clientes. Então, eu tenho certeza que sim, mas fala. Mas como que você faz? Por exemplo, você era um cliente de 65 anos. Ele me abriu que tem uma previdência no Banco Safra. Sim. E é uma previdência que ele já tem ali há muitos anos e ele constituiu toda ela como PGBL porque ele utilizou o benefício fiscal no tempo. Sim. E aí, beleza, boa parte já está na alíquota de 10%, que é a menor alíquota, só que, assim, vamos pôr 70% está na menor alíquota, 30% não, e ele continua aportando porque ele ainda precisa. Como que você, enquanto planejadora, enquanto a pessoa da gestão de risco, a pessoa do seguro, conduziria para orientar esse cliente que para o patrimônio que ele tem hoje, ele ainda precisa de um volume significativo ali de aporte para fazer essa transição? Bruna, eu já me deparei diversas vezes, até porque no mercado private é muito comum as pessoas terem uma previdência bem robusta. Sim. Só que eu gosto muito de conversar com o cliente e tentar entender. Hoje, por exemplo, eu tenho uma previdência de 3 milhões e isso é o suficiente para liberar meu patrimônio. Legal. Seria legal para você eu te dar um seguro, você pagar esse seguro com a rentabilidade dos seus investimentos e eu te liberar o seu dinheiro para você torrar, para você viver, para você curtir sua vida, e não para você deixar isso dessa maneira? Porque tem pessoas que têm ali uma previdência guardada para o padrão de vida, imaginaram isso como o padrão de vida, e no decorrer da vida, elas começam a perceber que vão ter que pagar o ITCMD. Sim. E aí mudam de plano. Aquela previdência deixa de ser para manutenção do padrão de vida e passa a ser para a liberação do patrimônio. Mas você está vivo. Você quer viver. Sim. Afinal de contas, a gente se programa para se aposentar para viver. Aí você tem 3 milhões na previdência, porque você não quer mexer, que é para o inventário, e vive uma vidinha ali mais ou menos sem poder curtir pensando nisso. Cara, independência financeira é você poder trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então, não seria inteligente colocar a previdência para trabalhar, fazer com que a rentabilidade pague o seguro, liberar esse dinheiro para você fazer o que você quer, que é o propósito da previdência? Todas as vezes que a gente faz uma previdência, quando a gente começa a trabalhar lá no início, é pensando em ter um futuro confortável para poder viver. Sim. Ninguém vai lá, quando tem 20 anos, e fala, deixa eu começar a fazer uma previdência para minha sucessão. Não existe isso. Isso a gente descobre lá na frente que vai ser necessário e que pode ser utilizado. Sim. Mas a previdência, ela tem uma finalidade que é nobre, que é legítima e que eu acho incrível. Mas você ter uma previdência e todo o seu patrimônio nele, sendo que você pode ter um seguro para te liberar o seu dinheiro para você fazer o que você quiser, eu acho um pouco mais agradável e mais libertador do que você ficar com a sua previdência ali guardada para o seu resto da vida para exatamente isso. Agora, é claro, se além da previdência você tem diversos investimentos, se essa conta não está tão justa, deixa a previdência lá, que também é uma excelente estratégia. Mas se esse dinheiro faz parte da maior parte do seu patrimônio ali em previdência, em liquidez,
ponto de atenção. Alerta, né? Alerta. Ponto de atenção. Enfim, eu não conduzi de forma errada, não. Acho que, ponto de acho que atenção. o cliente entendeu. Libera um pouquinho da grana no seguro e libera a previdência para você utilizar para viver, para curtir, para viajar. A minha sugestão, de fato, foi exatamente essa. Eu falei, olha, a gente vai ter uma conversa com a Priscila, ela vai olhar toda essa questão da tua gestão de riscos junto comigo, para entender o que vale, o que não vale, o que faz sentido para você. Mas eu, de antemão, já recomendo que a gente saia desses ativos que não estão bem, está perdendo para o CDI, perdendo feio. Já está com a menor alíquota, a gente vai resgatar com a alíquota de 10% e a gente vai fazer a tua gestão de riscos com esse patrimônio. Muito, muito legal, Bru. Eu acho uma estratégia brilhante. Porque eu ainda tenho tempo de alavancar, né? Exato. O que acontece? A previdência, por vezes, acaba sendo a estratégia mais adequada, porque o seguro você não pode fazer com qualquer idade. E tem a questão de saúde, né? E tem a questão de saúde. Então, o que acontece? Às vezes, você espera para fazer essa estratégia quando você é mais velho. E aí, por questões de saúde, por fator idade, a seguradora já não aceita mais o seu risco. E aí, te cabe a previdência como uma boa solução. Sim. Mas, quanto antes você se programar para a sucessão, que, gente, morrer não é se, é quando. Não existe, se eu morrer. Todo mundo vai morrer, desculpa dar essa notícia. É verdade. Se você, sinto muito, lamento. Sinto muito se a pessoa é difícil de dar essa notícia para você agora. Mas em algum momento vai acontecer. O ITCMD vai precisar ser pago. E uma péssima notícia que eu tenho para dar. Se você não pagar, começa a multa. E tem prazo para pagamento, né? Tem 180 dias após o falecimento. Você precisa quitar, ter aí esse imposto já dado algum tipo de andamento, porque senão começa a gerar multa e o negócio vai ficando grande até que ele vai parar na mão do governo. Exatamente. Eu acho que a pior coisa aqui é pensar em deixar um patrimônio. Não, e outra, né, Pri? A gente está falando de anos de investimento, anos de preparação e construção de um patrimônio, Exato. né? E para que não seja dada atenção devida para esse tema, que é super importante. Exatamente. Eu acho que eu costumo dizer, ao longo da minha carreira aí de mais de 10 anos fazendo esse trabalho, que é a coroação. É a coroação do seu legado. Né? É muito complicado, e a gente que trabalha na Tauari com private, com grandes fortunas, é muito complicado você deixar para o seu herdeiro um patrimônio robusto, que legal, mas que ele vai precisar ter de liquidez 3 milhões em imediato. Desculpa, gente, não é todo mundo que tem isso na conta corrente, que tem isso ali como liquidez, que consegue disponibilizar esse dinheiro da noite para o dia. Principalmente falando de uma questão de herança, de uma falta de preparo. Então, você pensar em deixar um patrimônio é lindo. Mas como essas pessoas vão receber esse patrimônio é mais nobre ainda. Sim, é verdade, é verdade. Nossa, Pri, sensacional a tua colocação, porque eu acho que foi simples e direta. Exatamente, porque dói de pensar. Mas é um assunto difícil de tocar. E, Bruna, acredite, na grande maioria das vezes... Assim, infelizmente, ainda hoje, as maiores fortunas estão na mão do papel masculino dos homens. Isso é uma realidade, a gente sabe disso. Hoje mesmo você esteve na XP em um evento que você era uma das poucas mulheres que estavam lá. Né? Então, infelizmente, essa realidade ainda é assim. E, pasme, na grande maioria das vezes, a mulher não quer ouvir, tocar, falar sobre esse assunto. Homens, essa é uma decisão de vocês. Tomem essa decisão, tome a decisão, é preciso. A mulher, na maioria das vezes, é sentimento, ela não quer pensar que o marido vai morrer, que vai deixar, que vai ter. Hoje em dia, as mulheres estão mudando. Sim, e graças a Deus, Graças a Deus. Mas lá atrás, quando eu comecei minha carreira, não fala sobre esse assunto, vai dar mau agouro. Exato. Poxa, gente, não é... Sabe, muito pelo contrário, muito né? Pelo contrário. O ponto que eu observo muito é que o brasileiro, ele não tem o hábito de prevenir. Exato. Né? Então, é importante que as pessoas entendam que quando você previne, você está tendo uma eficiência muito maior. Exatamente. Você está deixando de gastar dinheiro com o que não é necessário. Tão simples quanto isso. Exatamente. Eu não quero ter uma tributação tão alta nos meus investimentos, eu vou para a aplicação isenta de IR. Exato. Eu não quero
problemas, eu não quero que os meus herdeiros tenham problema com o meu patrimônio financeiro, com o meu patrimônio na transmissão, na minha falta, eu vou me organizar para isso. Seja com uma previdência, com fundo exclusivo, independente do ativo, do seguro, mas é importante esse tema ser tratado. Sim. Mas isso é muito o brasileiro tem isso, essa questão. Eu tenho percebido, quando você falou das mulheres, eu atendo famílias, né? Sim. Então, assim, eu já passei por separação de clientes, eu já passei por uma série de situações de perda de pessoas queridas, enfim. E eu observei que houve uma mudança. Ai, que bom. Houve uma mudança, porque assim, a minha carteira hoje, eu tenho muitos homens. Hoje a minha carteira é 70% homem. E eu tenho muito contato com as esposas. Então, quando eu estou falando com elas, é muito mais simples citar, colocar essa condição, porque a mulher ela tem um olhar de acolhimento. Sim. E ela não quer correr nenhum tipo de risco. Se há possibilidade de de prevenir, ela vai prevenir. Ela não vai querer remediar. Ela não vai querer que o marido falece, que ela passe perrengue por 6 meses até que o juiz libere a venda de um imóvel, para que ela acesse o patrimônio. Hoje em dia elas estão mais práticas, estão com aquele olhar mais emocional, um pouco mais realista. E o que acontece com tudo isso? A gente vê uma mudança no mercado, e uma mudança muito, muito genuína, porque a preocupação não é só de um, a preocupação é dos dois. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião, às 15h, para tratar do patrimônio da família. O casal vai estar comigo para tratar desse patrimônio, o que eu acho extremamente valoroso. Sim. Porque quando os dois estão juntos ali, ouvindo, participando, os dois vão estar na mesma página e vão entender a mesma importância. Sim. Né? Então, fica aquela bola dividida, aquela coisa de... A gente sabe. O que a gente tem que fazer agora? Qual a ação que a gente tem que tomar em relação a isso? Sim. Né? Sim, eu concordo. Eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Inclusive, tem muitas vezes que eu percebo que as pessoas vão para aquela linha de holding, de instituir uma holding. As pessoas não sabem que, mesmo instituindo uma holding, as cotas precisam ser divididas e o ITCMD precisa ser recolhido. pago. Exato. Muitas pessoas falam assim, não, Priscila, eu já tenho uma holding. E, na verdade, essa pessoa, o que ela fez? Abriu uma empresa e colocou o nome na empresa, o imóvel na empresa. Gente, sinto dizer, não está resolvido o seu problema sucessório. Além desse passo, existe o momento da distribuição e da doação. Exato. Toda doação é necessário o pagamento de TCMD. Então, é importante que tenha isso muito bem claro. Uma consultoria para a sucessão patrimonial, ela precisa entender qual tipo de patrimônio. Se essa pessoa tem uma holding e se essa holding é para fins de locação, se é dinheiro, para cada situação tem como uma será estratégia conduzida. E o brasileiro, ele é muito moda, né? Ele é muito moda. É verdade. É a moda da offshore. É moda. É a moda da holding, é a moda do fundo exclusivo. Exato. Cara, eu já tive a oportunidade de atender clientes, não querendo desmerecer, pelo amor de Deus, mas por ser moda, tem um imóvel que abriu uma holding. Cara, a holding não é para qualquer pessoa, não é para qualquer... E não é para qualquer imóvel também, não é para qualquer né? imóvel, não é para qualquer situação. Uma estratégia de sucessão feita pelo seguro, ou até mesmo pela previdência, ela é muito mais econômica em alguns casos. O seguro muito mais do que a previdência. É porque o seguro a gente trabalha com a questão da alavancagem, Exatamente. né, Pri? Que para mim... quando a gente analisa todos os ativos e tudo que a gente tem ali como condição de apresentar para o cliente, é o único ativo que traz esse benefício da alavancagem. É o único ativo. É o único ativo. E uma coisa que você comentou sobre o pensamento do brasileiro, Bruna, eu acho que tem muito a ver com a pandemia. Né? A própria XP instituiu e começou a incluir a área de gestão de risco na grande maioria dos escritórios, justamente porque na época da pandemia houve uma demanda muito grande por conta dos herdeiros, de precisar acessar o patrimônio e não ter a liquidez. Então, por que isso veio logo após a pandemia? Porque muitas pessoas precisou acessar o patrimônio ou para pagar custas ali de doença, de emergência, coisa que uma apólice de seguro também consegue fazer. E outras ficaram com o patrimônio retido porque não tinha liquidez para acessar. Então, nessa virada de chave de pandemia, foi quando os brasileiros puderam perceber que, opa,
Aqui não é só o país do Sim. carnaval. Aqui também tem coisas que pode acontecer, fatalidade e situações como um todo. Não, perfeito, Pri. Bom, a gente já falou bastante a respeito do ITCMD. Acho que você explanou muito bem todos os vieses e fez de uma forma muito brilhante a questão da analogia previdência e seguro, a principal vantagem, né, do seguro versus a previdência. Exato. E seguindo aqui para o nosso fechamento, Sim. eu quero que você coloque as suas considerações em relação a tudo que foi dito aqui hoje. Sim. Fica à vontade. Gente, eu queria dizer para vocês que todo assessor de investimento tem acesso à consultoria de gestão de risco. Então, acione o assessor e peçam que ele marque um atendimento com a pessoa que cuida de gestão de risco do seu escritório, que no caso da Tauari sou eu. Exatamente. Que possa dar um direcionamento correto. Não tente se aventurar e, principalmente, eu me assusto por diversas vezes das pessoas que entendem que podem burlar esse sistema. Essa surpresa é muito desagradável na ausência, porque além de passar pela perda de uma pessoa que a gente gosta muito, que foi, passar pela situação de necessidade financeira tendo dinheiro por uma falta de estratégia não é inteligente. Façam isso quanto antes, porque o que define uma boa estratégia é o tempo. Então, minha dica é essa. Pri, muito obrigada por estar aqui compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Obrigada a você. Para a nossa audiência, eu tenho certeza que vai ser rico, porque muito é um obrigada. tema muito importante. Sim. E agora, fica à vontade para encerrar. Gente, quero agradecer a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao a GG Motors, GG World, GG Esportes. GG Esportes, a Tauari, agradecer os meninos que estão aqui até agora com a gente gravando e pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, no Bola no Cofre, sigam a Tauari, Meu Peixão, sigam o GG, sigam a mim, a Bruna. Exatamente. Sigam todos nós com dicas e o que vocês quiserem falar, críticas também a gente aceita para melhorar. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pri. Boa noite.